Lá Vem História, um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é fonoaudióloga, proprietária da melhor clínica de aparelhos auditivos de Franca. Seja muito bem-vinda, Verônica Soares. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui com vocês nesse lugar lindíssimo. Maravilhoso, né? Eu estou encantada. Eu falo que aqui é um lugar de paz, todo mundo chega, relaxa, fica 100% inteiro aqui. Não, e tem até o barulhinho, né? Da água, muito gostoso. Às Parabéns. vezes sai um pouquinho no som ali, assim, o pessoal gosta de assistir, porque dá leveza, né? Olhar todo esse espaço de natureza, Não, é muito bonito. passarinho cantando. Eu tô impressionada. Ai, que bom. É lindo demais. Verônica, todo mundo que chega aqui já está acostumado, que a gente gosta de saber da pessoa na essência, né? Nós queremos conhecer a Verônica, não só a Verônica profissional, mas quem é a Verônica. Então, começa contando pra gente sobre a sua infância, como é que foi? A minha infância. Você sabe que essa é uma pergunta muito interessante, porque às vezes os pacientes eles acham que eu vim de uma família grande, de uma família tradicional, e não. A minha família é super simples. Sério? Meu pai veio de Garapava, minha mãe veio de Aramina. Nossa, Aramina. De Aramina, é uma cidade pertinho ali de Garapava. E eles eram sapateiros, minha mãe costurava sapato em casa. Tão não sei, raro ver isso você é hoje em dia. novinha, né? Não sei se você lembra disso. Meus pais chegaram a fazer isso também. Olha. Eu lembro. E eu cresci assim, nesse meio, ajudando às vezes minha mãe a costurar sapato. Eu sou ex-guardinha. Gente. Lembra da guardinha que tinha guarda-mirim? Que eram crianças antigamente, Era. né? Hoje em dia acho que tem um pessoal que trabalha, mas são adultos. Era crianças, acho que a partir de 12 anos. 12 anos. Eu entrei com 12 anos. E aí, no meio do caminho, quando eu saí com 14, mudou a lei. E aí me chamaram de volta, eu voltei e fiquei até os 15 anos depois. Olha, conseguiu ainda ficar Então, mais um tempo. Consegui, graças a Deus. Porque Gente. na época teve uma quebradeira em Franca das empresas e tudo. Meu pai ficou desempregado, foi um período muito difícil. Mas a guardinha me acolheu e eu sou muito grata, foi muito E legal. era que ajudava a família. É um projeto social, na verdade, a Guarda Mirim, né? Para ajudar crianças. Eu acho que eles ministram curso, algumas coisas também para as crianças. Sim, hoje eu não sei exatamente como está funcionando, mas na época tinha curso, a gente trabalhava, né? As meninas ficavam dentro das empresas, os meninos ficavam na rua, na área azul, e tinha alguns cursos e tudo para quem estava dentro da Guarda Mirim fazer. Então eu fazia inglês, mas tinha teatro. Que legal. Era uma oportunidade bacana. Era muito legal. E engraçado que, por conta disso, me colocaram dentro da biblioteca do Champagnat. Nossa, eu acho que ali era um lugar que eu adoraria trabalhar, aquele monte de livro, cheiro de livros. Era muito legal. Eu amava trabalhar lá e as meninas lá me incentivavam muito a estudar. E nesse incentivo, eu consegui entrar no vestibulinho da Industrial. Então, eu ainda fiz ensino médio na Industrial. Eu fiz administração lá. Que ano você fez? Ai, eu não vou lembrar. Calma, faz muito tempo. Ó, eu vou fazer... Esse ano eu faço 40, gente, em dezembro. Eu não sei se a gente é da mesma época. Ah, mas faz tempo. Eu fazia o ensino médio de manhã na minha escola e... Não, mentira. O industrial de manhã e o ensino médio à noite. A gente foi da mesma época. E à tarde eu fazia teatro, fazia um monte de coisa. A gente estudou lá na mesma época, mais ou menos. Eu fiz administração lá à noite também. À noite. Eu fazia ensino médio de manhã e fazia o técnico. A gente fazia trocado. E administração à noite. A gente estava invertida. Que mas legal. Na mesma época. Olha, a gente deve ter se encontrado lá em algum momento. Gente, essa história já começou bem animada, né? Porque às vezes a gente olha pra pessoa e pensa, eu falo sempre isso, nasceu pronto, tá? É o que você disse, família tradicional, todo mundo da saúde, não. Ela já vem trazendo coisas que às vezes a gente nem espera. E acho que isso que é gostoso do programa, dar a oportunidade para as pessoas conhecerem isso. Olhar, e eu admiro muito quando eu vejo uma pessoa que saiu de uma situação às vezes difícil, porque hoje a gente vê, você tem filho, né? Eu tenho um filho de 8 anos, a gente olha tão novinho, de repente começar a trabalhar com 12 13 anos. É uma criança ainda, né? Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, pensa. Hoje em dia, uma criança de 12 anos, 12 anos dá pra fazer isso, imagina, hoje não dá. Não, acho que nem tem, né? Para criança de 12 anos esse horário. Hoje seria o sexto ano, ensino sétimo médio, ano, que tem à noite. Nem sei. Então, que legal. E aí, vai contando pra gente. E aí, na Industrial, eu dei muita sorte que os professores lá eram incríveis. Eu sei que muitos professores já não estão lá mais, né, mas os professores, eles eram incríveis, assim. A minha turma era um monte de CDF, a gente gostava de estudar. Até porque para entrar lá não era qualquer um, né? Não. Era concorrido. A gente estudava muito e os professores viram esse potencial
E eles começaram a dar aulas extras pra gente no período da tarde, porque eles sabiam que a gente queria muito passar em vestibular. Que legal. Na Olha o tanto época, que eram dedicados, né? gente, na época, isso foi em 2000. Nossa, eu não consigo lembrar. Foi 2000 até 2002. E eu passei no vestibular, meu primeiro ano foi em 2004. E eu fiz USP em Ribeirão. A minha turma foi a segunda turma da USP de Ribeirão, em fono. Nossa, bem no Era comecinho. super novo. Porque na época não tinha essa coisa do Enem, de ProUni. Era mais puxado, né? Exatamente. Fala assim, quem não tinha uma renda para pagar, era mais sofrido. Não tinha como, né? E aí, para eu ficar em Franca, estudar, a faculdade era muito cara, eu teria que trabalhar e pagar a faculdade, a minha família não tinha condições, por mais que eles sempre fizeram tudo o que estava ao alcance. É puxado. Era muito puxado, não tinha como Filha bancar. única, não? Não, eu tenho um irmão mais novo. Então, que também foi guardinha. Olha a família só. inteira, né? E aí, esse apoio que a Industrial deu foi, assim, essencial, porque assim eu consegui passar no vestibular Então. e fui federal. fazer faculdade em Ribeirão. Então, segunda turma de fono, era um curso novo, dentro da faculdade de medicina, da USP. Que bacana. Então, gente, eu tenho um orgulho danado de falar que eu fiz USP, vocês desculpam, mas Tem eu que tenho. ter mesmo. A gente tava falando sobre isso agora, né? A gente tem que vibrar pelas conquistas, É. a gente tem que falar de boca cheia daquilo que a gente faz bem feito. E foi muito difícil. Foi difícil entrar, foi difícil ficar, porque aí a nossa situação financeira não melhorou. Você tinha que trabalhar também Né? pra Não, estudar. meu curso era integral. O que você Meu curso era fazia? integral. Eu consegui bolsas dentro da faculdade. A USP, para manter o aluno lá, estudando e dar acesso aos alunos, eles tinham vários programas lá dentro. Então, tinha auxílio moradia, auxílio alimentação. E aí E você eu conseguiu. consegui me formar com base, dependendo de todos esses auxílios. E aí eu consegui. Então, foi difícil de entrar, foi difícil ficar, foi difícil sair. Mas valeu a pena. Né? Mas valeu muito a pena, gente. Experiência, assim, E o valor que sensacional. dá é outro, né? É Então, outro. você coloca seu suor ali. É outro. Pensa, 25 anos atrás, você ter um curso superior era muito difícil. Era muito complicado. Hoje não, hoje tem EAD, né? Não, tem muita coisa que Hoje, contribui. eu acredito que ainda é difícil, né? Porque Sim. você estudar e conciliar a vida e trabalhar sempre vai ser difícil. Mas na época era muito mais difícil. É porque assim, pra quem não tinha condições financeiras, era quase uma coisa impossível. Muita gente Era. olhava, tinha pais que diziam, seu filho, não é pra você, isso é coisa pra rico. Exatamente. Era a frase que muita gente ouvia, né? E aí, Inclusive, teve um convidado nosso aqui, que falei isso, eu lembrei que o pai dele falou, quando ele falou, pai, quero cursar engenharia. Ele falou, você tá doido? Porque o salário dele ia inteiro na mão do pai pra ajudar nas contas de casa. Ele falou, você tá doido? Você é pra rico. épocas Eu falei, não, eu vou diferentes, dar um né? jeito. E aí ele arrumou mais um emprego, Nossa. e aí no segundo emprego que ele conseguia ter a renda pra pagar a faculdade. E que foi Gente. sofrido. Viu? E isso deve ter uns 20 anos. Ah, tem bastante tempo. É daí pra trás. Eram tempos diferentes, né? Sim. Eu fico muito feliz de ver hoje o acesso que a gente tem à educação, o tanto que é simples, como tá aqui. É só você Tem mais ir lá e pegar. oportunidades, né? Tem muito mais oportunidade para as pessoas estudarem. E eu acho que a única forma que existe de você sair de um ponto A para um ponto B é a educação. Claro. Não adianta. E eu falo que é um processo sem fim. Isso eu já ensino muito pro meu filho, eu faço questão dele me ver estudando esses dias, ele perguntou, falou, mãe, por que você fica estudando ainda? Porque eu estudo, eu sempre estou fazendo um curso, alguma coisa, e eu estava lá numa aula em vídeo, né? Aí eu falei, a mamãe está estudando agora. Ele, mas por quê? Você já trabalha? Eu falei assim, porque a gente não para nunca, é para sempre. Então o estudo é isso. Todo dia tem sempre alguma coisa nova para aprender, né? Sempre. Eu falo que eu Depois que queria eu ser uma 5 terminei... para eu poder estudar tudo que eu quero. Nossa, você já pensou que delícia? Depois que eu terminei a faculdade, eu ainda fiz mais 3 especializações. Olha! Hoje eu faço parte de um grupo de mentoria. Então, não dá pra parar. Quais foram as especializações? Conta pra gente. Olha, a minha primeira especialização foi em voz profissional. Nada a ver com aparelho auditivo, que é né? voz profissional? Voz profissional é pra cuidar de apresentadores, Tá de vendo, telemarketing, Vou virar cliente dela hoje. de professor, cantor. Então, essa foi a primeira. Durante a pandemia, estava muito acessível tudo, né? E aí, durante a pandemia, eu fiz uma outra que era em seletividade alimentar. Por quê? Eu tinha Pra aberto a fono? clínica para fono. Fono trabalha com seletividade Nossa, que alimentar. interessante isso. E eu sempre não trabalhei com sabia. aparelho. E eu acabei tendo a oportunidade de fazer essas outras especializações antes da especialização em audiologia, que era a que realmente me interessava.
né? Mas como eu tinha acesso às outras, Por que não? vamos estudando, né? E com a clínica, quando eu abri a clínica, na verdade, eu abri para fazer as duas coisas, tanto aparelho auditivo quanto a parte de terapia. Mas a oportunidade que eu recebi da terapia foi uma coisa muito inusitada, porque desde que eu me formei, já tinham lá 15 anos que eu trabalhava com aparelho auditivo, com diagnóstico. Então, quando veio, não, estamos te convidando para assumir uma carteira de cliente em terapia. Falei, ok, vamos. Mas eu sabia dar uma terapia? Não sabia. Então eu aproveitei os 40 dias do lockdown, porque eu abri na segunda, na sexta veio o primeiro lockdown. Que perfeito. Mas, ó, a gente vai Deus. pausar por aí. Porque a gente já caiu Emenda. super lá na frente na história. A gente já começou falando que daqui a pouco, assim, acabar a entrevista não acaba, porque eu já vi que ela conversa muito igual eu. A pessoa Mas fala. é porque tá pulando detalhes. A gente não sabe como surgiu a clínica, né? Como que foi. Então volta um pouquinho e conta pra gente esse processo, né? Depois que você se formou, como é que foi? Você já formou e já foi montar sua clínica? Ou não, foi trabalhar em algum lugar para adquirir experiência? Como é que foi esse processo? Porque a gente pulou um pedação aí. Pulamos 15 anos quase. Nossa, tá vendo? Então Pulamos volta um tempo aí. Olha, quando eu saí da faculdade, eu já fui trabalhar em outra empresa de aparelho auditivo. Nessa empresa de aparelho auditivo, eu fiquei Na cidade um que ano. você estudou? Ou aqui em Não, voltei para Franca. Ah, tá. Voltei para Franca. E aí eu trabalhei em uma empresa um ano. Entrei para ser estagiária. Mesmo formada, eu entrei para ser estagiária, não ia ganhar nada. Só para aprender. Só para aprender. Porque assim, a faculdade, por melhor que ela seja, ela te dá uma base Teórica, né? muito base. E olha que lá na faculdade a gente, no último ano, era só estágio, era puxado o horário lá. Mas mesmo assim, não te dá uma base para aparelho auditivo, por exemplo. E é o que você sempre teve vontade de trabalhar, era o aparelho Sempre. auditivo. Que legal. Sempre. Eu sempre tive essa. E o que despertou visão essa pro aparelho. vontade de trabalhar com aparelho? Alguma experiência que você passou? Por que isso? Pensa comigo, não parece um milagre? Parece. A pessoa não tá ouvindo, ou ela tá ouvindo, mas ela tá com dificuldade, ela não tá entendendo. De repente, uma coisa tão simples, tão pequenininha que você coloca no ouvido, parece que ilumina, parece que abre. Muda a vida. Muda a vida. E eu achava isso muito sensacional. Então, eu fui já pra parte de aparelho auditivo, porque eu acho simples, rápido e com uma transformação muito grande. Nossa, é até bonito, assim, a forma como você fala. Mas é porque é muito legal. Eu nunca tinha muito pensado por bom. esse lado. E é isso, parece um milagre. Parece um milagre. Então, e é um milagre rápido. A pessoa, ela tem que estar disposta. Se ela tá disposta, ela vai, ela coloca. E falando assim, parece que é simples, que é rápido. E não é. Quando a pessoa coloca o aparelho auditivo, ela tem todo um processo de adaptação. Mas ouvir, ela ouve na hora. Deve ser É muito bom emocionante, trabalhar né? com isso. É emocionante. A gente teve um caso recente na clínica, que depois a gente entra nisso, mas que a família toda começou a chorar, se emocionando com a criança, colocando o aparelho Nossa, ali. criança. Uma criança. É. Eu me emocionei porque nessa hora o seu profissional, ele falou, gente, é uma criança, olha tudo que esse menino passou para chegar até esse aparelho auditivo, para Nossa. descobrir. Então, é muito bom trabalhar bonito, assim. é muito bonito. É uma transformação de vida. Você muda a vida de uma... No caso da criança, principalmente, você muda a vida dessa criança. Da família. Da Porque você família. pensa para a mãe poder ver o filho ouvindo? Ser alfabetizado. Já alfabetizado. Tirar boas notas na escola. Falar de forma adequada. Conseguir amigos. Participar da sociedade, gente. Porque o que falta hoje nas escolas, eu penso, a Libras, né? Todo mundo deveria saber. Porque a gente gasta um tempão aprendendo inglês, que talvez muitas pessoas nunca vão usar isso na vida. E a gente deixa de aprender uma forma de comunicar com pessoas da cidade. E às vezes até da família, né? Exato. Porque... E tem um outro detalhe, quem usa aparelho auditivo não é candidato para Libras, né? Porque a perda é menor para aparelho auditivo, então ele tem que ser candidato para o aparelho auditivo, né? Mas sempre me brilhou o olho. E no HC em Ribeirão, eles tinham um programa para entregar aparelho auditivo, então você vai se envolvendo com aquilo. E por mais que a fono seja uma profissão imensa, tem muitas áreas que às vezes nem são divulgadas, a parte do aparelho auditivo me pegava.
Que legal. Quando eu vim para Franca, eu já comecei a trabalhar numa empresa de aparelho auditivo. Fiquei 1 ano, porque aí me convidaram para trabalhar com aparelho auditivo em uma outra cidade, em Cafelândia. Cafelândia? Eu nem sabia que tinha Cafelândia. isso. É estado de São Paulo? É estado de São Paulo, fica próximo a Lins. Nossa, eu não conhecia. E aí eu vi ali a oportunidade de fazer especialização na USP de Bauru. Falei, vou fazer especialização em áudio na USP de Bauru, que aí eu manteria dentro da USP, né? Tinha um emprego numa cidade próxima, então eu ia conseguir me manter. Na minha cabeça Solteira ainda. solteira. Na minha cabeça estava tudo muito planejado, estava tudo muito certo. Tudo certinho, perfeito. Só ir lá e fazer. Perfeito. O pessoal só esqueci de avisar o pessoal da especialização, né? Que aí não abriu. Nossa. Aí eu voltei para Franca. Eu já estava um semestre lá. E Cafelândia é uma cidade muito pequena. Então não tava dando. Falei, não vai dar. Deixa eu voltar para Franca. Voltei para Franca no final do ano. Eu já voltei distribuindo currículo. Mas agora eu vou trabalhar. falei, agora vamos. Vou ser remunerada na área que eu vai dar estudei. certo. Mas nessa empresa que eu entrei para ser estagiária, meu estágio era de 3 meses. Então, durante 3 meses, você não vai ser remunerada para isso, mas tem a chance de você conseguir a vaga de emprego. Falei, ok, eu precisava do dinheiro. O que eu pensei? Vou correr atrás no primeiro mês, porque se eu mostrar que eu tô interessada, que eu sou boa, Sim. eles vão me contratar. Sem promessa nenhuma, né? Eu e as vozes da minha cabeça. Mas aí você olha pro lado do patrão e o bolso, né? É. Eu tenho chance de 3 meses com ela, muito boa aqui. Falei, 3 meses. Eu falei, eu vou conseguir em menos tempo. E no primeiro mês eles me efetivaram. Sério? Nossa, eu No jurava primeiro que não ia mês. ter feito isso. Por isso que eu falei do Não. bolso do patrão. Eu falei, não, ele é muito bom, vamos manter até completar. Não, no primeiro Nossa, mês me souberam efetivaram. valorizar. Me valorizaram, me efetivaram. Que bom. Eu tive muita sorte de trabalhar com eles, porque são pessoas muito boas. Uhum. Assim, me ensinaram muito. Então, isso me abriu oportunidade em outros lugares. Com certeza. Como foi o caso de Cafelândia. Em Cafelândia, eu trabalhei com todos os fabricantes de aparelhos auditivos. Então, isso melhorou ainda mais o know-how em cima dos aparelhos auditivos. Mas aí eu voltei para Franca. No primeiro lugar que eu deixei currículo, já me chamaram para entrevista. Isso assim, semana do Natal. Semana do Natal. olha que Natal ninguém para Ano quer Novo. fazer Eu nada. tinha uma semana de férias. E aí eu tinha uma semana para resolver minha vida. E aí me chamaram para entrevista, deu certo. Voltei para Cafelândia para organizar toda a documentação e já voltei para Franca. E eu fiquei nessa empresa por 5 anos. Nossa, ficou um bom tempo. Fiquei por 5 anos nessa empresa. E lá foi muito interessante, que aí essa mesma determinação, vamos dizer assim, né, que eu tive lá na parte do estágio, eu tinha dentro dessa empresa também. Então eu acabei crescendo muito rápido lá dentro. Você sempre foi muito determinada, né? Em tudo, pelo que eu Sempre. vejo. Sempre. Estudo, trabalho. Eu acho que se a gente tem oportunidade, quando você não tem oportunidades, a primeira oportunidade que você tem, agarra. Sim. O máximo que vai acontecer é você não dar certo com aquilo, Mas você aprende? mas você aprendeu, e aí você usa o que você aprendeu em outro lugar. Sim. E aí eu acabei crescendo muito lá dentro, Que legal. né, dessa empresa. Fiquei lá 5 anos, e quando eu saí porque eu tive a oportunidade de fechar um negócio muito bom lá dentro. Dentro dessa empresa. Dentro dessa empresa. Então a gente vai segurar agora. A gente vai fazer um intervalo, gente. Fica ligadinho aqui com a gente, que a gente já volta e você vai saber o restante dessa história. Tem muita gente com produto bom, site bonito, rede social arrumada, mas mesmo assim não vende. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo. Se ninguém chega até a sua oferta, não tem mágica, a venda não vai acontecer. Tráfego pago é o que muda esse jogo, é fazer sua marca aparecer para quem está pronto para comprar. Quer parar de depender da sorte e do orgânico para poder vender de verdade? Eu tenho uma proposta para você. Eu cuido do seu tráfego enquanto você cuida do sucesso. Topa? Voltamos e vamos saber agora o desfecho dessa história. Então, você fechou um grande negócio nessa empresa que você estava trabalhando. E aí, o que aconteceu? Conta pra gente. E aí, isso vira uma chave na sua cabeça. Porque se você faz pelo outro, na empresa do outro, por que você não pode fazer para você? É, exatamente, eu penso assim. Né?
Então, isso me virou uma chave ali. Falei, não, vou trabalhar para mim. Vou atrás das minhas coisas. E aí, eu comecei a prestar serviço para algumas empresas, alguns fabricantes de aparelhos auditivos que vendiam aparelhos para o SUS. Ai, que legal. Então, Mas aí, já por sua conta. por minha conta. Então, eu abri um CNPJ, tudo bonitinho. E aí, eu comecei a prestar serviço para esses essas fabricantes empresas. dentro do SUS. A ideia era um fabricante. Mas aí, eu estava fazendo isso. Então, de repente, apareceu outro fabricante, mais um Um terceiro vai e o chamando o quarto. outro, né? Um foi chamando o outro e eu vendia os aparelhos deles para a saúde auditiva em Franca. Então, foi uma época incrível que, além de ter contato com muitos fabricantes... Você vendia para a saúde auditiva em Franca. Exatamente, eu vendia para o programa de saúde auditiva em Franca. Que legal. Antes era um programa ou já era uma empresa? Era o programa de saúde auditiva em Franca é o programa que distribui aparelhos auditivos. Ah, tá. Então, isso é a prefeitura que mantém em Que legal. Franca. Não sabia que tinha. Então, é muito legal, dá acesso a aparelhos auditivos para quem não tem condições de estar buscando, né? Sim. Às vezes no particular. A gente sabe que é um produto de valor agregado importante. E para algumas pessoas é quase impossível sem esse acesso, né? Exatamente. Principalmente se você pensa em idoso, aposentado, que é quem acaba tendo mais perda auditiva, né? Então, a prefeitura tem esse programa de saúde auditiva, ele funciona até hoje. E aí eu vendia os aparelhos auditivos desses fabricantes para a prefeitura de Franca no programa de saúde auditiva. Que legal. Não tinha, assim, um lugar aberto, não tinha uma porta aberta, não tinha um tinha uma escritório. loja, não. Era só você e uma força de vontade. Exatamente. E um programa de distribuição de aparelhos auditivos. E aí que começou mesmo, né? Então, legal esse que você CNPJ foi em já estava 2014. ali trabalhando, contratada, e falou assim, não, eu vou largar tudo e vou tentar Bom, sozinha. E mas foi. aí a gente se E deu acomoda, certo. né? Deu certo. Mas eu me acomodei bastante ali, vamos ser honestos aqui. É? Porque pra mim era muito cômodo. Então, eu ia pra saúde auditiva, eu não tinha custo com aluguel. O custo que eu tinha era da prestação de serviço das notas que eu emitia para essas empresas. Era bem tranquilo, então. Então, era muito tranquilo. Eu trabalhava só no período da manhã, já tinha um valor interessante ali, que dava pra me manter. E nessa época, eu já era casada. Ah, você tinha que dar, eu pular a parte do amor, Isso, pulei a parte do amor, gente. O que Quando eu aconteceu casei, quando você casou? Você estava em onde? 2012. Em Cafelândia, em Franca? Não, eu tava nessa empresa que eu vim trabalhar depois tá. que eu vim de Cafelândia. Porque eu conheci o Alex nessa época. E ele até brigava comigo, ele falava, você tem que levar menos a sério as coisas nesse trabalho, porque a empresa não é sua. E eu levava como se a empresa fosse minha. Porque você sempre foi muito dedicada, né? Muito. Eu gostava muito de trabalhar lá. E era aparelho, e lá eu ainda dava treinamento para as fonos que eram credenciadas dessa empresa no país. Que legal. No país? No país. Então a gente chegou a dar cursos no Rio, em São Paulo. Era uma experiência muito bacana. Era. Foi muito legal a época que eu trabalhei lá. Era muito gostoso de trabalhar lá. Mas essa virada, ela acontece. Né? E aí, quando você casa, vem outras responsabilidades. Né? E a cabeça muda assim, ó, completamente, né? Completamente. Então, você tá indo atrás, você tá buscando, de repente você se vê limitado a um teto, você fala, não vai dar, porque aí você quer fazer outras coisas. Né? Quem casa, quer apartamento. E depois vem filhos. Depois, né? O filho demorou para chegar. O filho demorou quando eu abri a Auditive. Então, assim, éramos eu e o Alex, assim, fomos eu e o Alex durante 8 anos, até o Leonardo chegar. Olha que bom, deu para estruturar bem também o casamento, né? Deu. E aí, nessa época, eu casei em 2012. Aí a gente comprou apartamento e precisava demais. Você é casada, você sabe como é que funciona a vida de casado. E ali dentro eu tinha um teto. Quando a gente fechou, essa que realmente finalizou e tudo, e eu falo que eu fechei porque eu fui atrás, eu que encontrei essa multinacional, eu fiz a negociação durante um bom tempo, fiz até meio escondido, assim, do proprietário, mas teve um dia que eu tive que contar, não teve o que fazer, né? E a coisa foi andando por um caminho que não tinha mais como, né? Eu não cabia, eu não me via ali mais na sequência, então fez sentido sair.
Nessa época da saúde auditiva, era muito cômodo, porque aí eu trabalhava de manhã, à tarde eu fazia a parte burocrática, conseguia fazer dieta, ir na Bem academia, tranquilos. vida de madame. É bom demais. Só que isso deixa a gente acomodado, Muito. né? Muito Até porque tava acomodado. tudo muito bem, né? Aí eu não sei até por que você foi desacomodar, porque É, então, gosta de desafios. ideias. Não, mas foi bom, foi muito positivo. Olha como Deus é A gente perfeito cresce, né? em tudo Fora que da ele zona de faz. conforto. Exato. Deus é perfeito em cada detalhe da vida da gente. Porque quando me convidaram para assumir essa cartela de clientes da terapia, eu lembro até hoje que eu fui lá na operadora do convênio, conversei com a responsável, falei, olha, eu vim te agradecer o convite, mas eu não vou assumir. Não sei fazer terapia, não tenho, não tem nada a ver comigo. Ela, olha, mas me indicaram, me falaram bem de você, pensa direitinho, a gente volta a Olha, ele conversar. insistiu. Eu falei, tá bom, deixa eu pensar direitinho aqui e a gente volta a conversar. Aí eu pensei, falei, e tentei estruturar. Falei, e se de manhã eu ficar na saúde auditiva e à tarde eu assumo esses pacientes? Eram 80 pacientes de terapia. Meu Deus, muita gente. Era muita gente. Falei, mas não, vai ficar corrido? Não. Isso em 2020. Olha como Deus é perfeito. Isso foi ali em Nossa. janeiro de 2020. Já era pandemia. Não, Não ia era. começar a pandemia. Começou acho que em Exatamente. fevereiro, março. Exatamente. Olha, e é aí que eu te falo que Deus, ele é perfeito. Aí eu falei pra ela, liguei pra ela, falei, olha, realmente, Não acho vai que rolar. não vai rolar. Ela, você fez as contas pra ver quanto dá? Nossa, mas ela insistiu muito. Pois é, Foi eu não Deus sei, mesmo, foi porque- Deus. Foi Deus que tocou o coração dela, falou, insiste que vai dar certo. Aí eu falei, tá bom. Ia dar mais ou menos metade do que eu tava ganhando já com a parte, com as empresas de aparelho auditivo, mas eu ia abrir uma porta. E aí o que eu pensei? Falei, eu tendo a porta aberta, abre espaço para eu vender aparelho no particular. Porque eu tenho a porta aberta. Sim, Ai, quer saber? vou abraçar. Vou tentar. Falei, vou tentar e vai dar certo. E aí eu fui atrás e o primeiro contador que foi ver a documentação para mim atrapalhou todos os prazos, atrasou em 30 dias os prazos. Nossa, foi dando tudo errado. O negócio, e eu não tava achando lugar. Ah, você teria Foi- que abrir o espaço. Eu teria que abrir um espaço para atender esses pacientes de terapia. Então eu falei, meu Deus do céu, que confusão que eu entrei aqui. E eu falei, tá bom. Mas vamos então focar aqui. Já que deu tudo errado, eu fui lá de novo na operadora do convênio, conversei com ela de novo, falei, ó, ele tinha me prometido dia 5 de fevereiro, tá com a documentação pronta. Hoje é dia 5 de fevereiro e eu estou aqui para te dizer que ontem à noite ele me avisou que não tinha nada pronto. Meu Deus. Aí ela falou, não tem problema, vai atrás, você acha que até o dia 5 de março dá certo? Eu falei, eu acho que sim. Eu acho. E fui atrás de outro contador. Falei, olha, aconteceu isso e isso, eu preciso disso para fazer um credenciamento aqui num convênio, tudo. Deu certo. Aí precisava da sala, que não estava dando certo. Nossa. Uma amiga minha, que também é fono, conhecia uma psicóloga que atendia ali na Evangelista de Lima, elas atendem lá até hoje. São umas queridas, me acolheram, Nossa, que bom. me deram uma força que assim, você fala, gente, Deus põe as pessoas certas nos lugares certos. Era pra acontecer assim, né? Era pra Porque acontecer tudo assim. foi... Tudo foi lindissimamente orquestrado. Comecei ali, era uma salinha, gente, menor que esse espaço que a gente tá aqui. Então, se a gente pensar assim, nas poltronas aqui e esse espaço aqui na frente, Só era isso aqui, isso. um quadradinho. Cabia uma mesa, e aí eu coloquei um gaveteiro aqui do lado com a impressora em cima. A minha cadeira, aquela cadeira de secretária, de rodinha. E duas cadeiras, aquela, acho que é Eiffel que chama. Parece cadeira de bar antiga. Sim. E aí, e era isso, de lá já era a parede. Então, se a pessoa Nossa, fosse mais mas fofinha, ela não não conseguia cabia. sentar, que não ia caber. E do lado de cá eu coloquei o tatame com algumas almofadas para as crianças. Quando eram crianças maiores, eu tirava o tatame, colocava a mesinha, Ai, tinha que desmontar a sala. tinha que desmontar a sala. E começamos a auditive assim, numa salinha, gente, desse tamanho. Que legal. Durou 2 meses, assim, nesse lugar, né? Porque aí, na segunda-feira,
a gente abriu, atendi todos os pacientes, já começou a ficar caótico, que eu vi que eu ia precisar de uma secretária. Começou a ficar caótico Logo ali. lá no começo? No primeiro dia, no dia 0, porque atrasou na saúde auditiva e quando eu cheguei já tinham pacientes esperando. E terapia com hora marcada. É. Você não pode Não pode atrasar um atrasar. paciente. É. E eu atrasei. E eu já vi que aquilo deu errado. Então já consegui uma secretária para começar no dia seguinte. Falei, agora, Nossa, que bom, você conseguiu rápido. Hein? agora vai dar certo. Sexta-feira, aquela mesma pessoa do credenciamento já manda mensagem no grupo: meninas, dispensem os pacientes, porque a partir de segunda-feira é lockdown, tá tudo fechado. Nossa. E é isso. E aí já tinha os custos fixos, funcionário. 41 dias. 41 dias de lockdown. Melhor coisa que aconteceu. Nossa, eu me surpreendo cada vez com esse programa. Foi. Para comprar essas coisas todas, eu usei meu cartão de crédito. Falei, imagina, vou começar, não vou investir nem um centavo. Com o dinheiro que eu levantar, eu já vou lá, pago essa fatura e vai ficar tudo bem. Tá. Lado ruim. Lado bom. Lembra que eu não sabia fazer terapia, né? 40 dias Pra aprender. para aprender. Eu fiz um monte de cursos, fiz supervisão de cada um dos cursos, porque na semana que eu consegui atender os pacientes, eu fiz a anamnese de todos, eu descobri o problema que eu teria que cuidar de cada um deles. Nossa, você teve um tempo para estudar o paciente também, não só Exato, a terapia. exatamente. Então, quando voltou, eu sabia qual protocolo eu ia usar para fazer a avaliação, eu sabia como eu devia montar o plano terapêutico daquele paciente, eu já tinha tudo montado. Só que quando voltou, alguns ficaram com medo. Então não voltou todo mundo. Deve ter voltado aí uns 30, dos 80. Eles foram voltando Aos poucos. devagar. O problema disso é, a saúde auditiva interrompeu o programa. Eles fizeram uma entrega de um mutirão, interromperam o programa. Então, se eu não tivesse as terapias, se eu não tivesse abraçado, eu não teria como eu me manter durante a pandemia. E acostumada com uma renda? Exatamente. Então, eu tinha um custo X, a gente conseguiu manter por conta disso. Só que a gente começou a ver alguns problemas na sala. Então, aquela rua do lado do Mercadão ali, a sala era com a janela virada para essa rua. Então, às vezes, o barulho era tanto que não dava para ouvir as crianças, não dava para regular os aparelhos de quem vinha, porque o barulho era muito. Então, precisava de um outro lugar. E aí, foi aí que eu fui para o bairro São Joaquim. Nessa época do pós-primeiro lockdown, eu fiquei sem secretária, porque aí não podia ter muita gente, enfim, Sim, tudo aquilo que a gente viveu. Outro, né? E aí eu fui pro bairro São Joaquim, num prédio lá que era multidisciplinar, então tinha fono, tinha médico, tinham Tudo da vários área da outros saúde. profissionais, só saúde. E aí eu comecei os atendimentos lá. Foi flexibilizando, descobri o quê? Que estava grávida. Mas já estava planejado ou não? Não estava planejado. Nossa. 8 anos de casada, não tinha nada planejado. Eu acho que ainda bem, senão você estaria até hoje sem. Provavelmente. Porque tem gente que vai esperando a hora certa e não vem, né? E Deus sabia a hora certa. Sim. Porque aí o Leonardo veio para mudar tudo. Tudo. Eu descobri que estava grávida em junho. Nossa. Então, tinham aí 3 meses que tinha aberto a Auditive, 3 meses que tinha Nossa. começado o lockdown. Nossa, na pandemia, a gestação da pandemia foi No puxada. comecinho da pandemia. Então, a gente estava atendendo, voltaram os atendimentos, mas assim, ó, de máscara, de face shield, com 2 jalecos, assim. E o paciente saía, era 5 minutos limpando a sala do chão ao teto, com álcool Nossa, 70, para o próximo paciente entrar. E grávida. E grávida, tendo contato com E um monte de grávida. gente. Sem vacina, nem nada. Puxado, hein? E grávida, né? Assustador. Esse é o começo da Auditive. A pandemia me fez parar uma empresa que eu tinha porque eu ficava em pânico de ter que atender pessoas. Eu fui uma pessoa muito assustada na pandemia. Eu era muito assustada, eu era um pouco neurótica, na verdade. Então, Na mas você pandemia. conseguia atender grávida Eu ainda. conseguia. Eu atendia até as 36 semanas. Olha, E trocava de criança a cada chegou a 30 pegar Covid ou não? minutos. Não peguei. olha como Não peguei. você é Porque eu era perfeito. paranoica. Por isso. É, eu era, mas ele me pegou lá em casa, dentro de casa, assim. Eu falei, como que eu peguei isso? Eu não saí de casa. Eu era muito neurótica, assim, com a questão da limpeza. Porque as pessoas que eu atendiam lá eram
todos criança grupos de tinha que tirar, risco. né? Criança. Não tirava. A gente conseguiu uma máscara que ela era de tecido na frente, ela tinha um plástico. Ah, acho que Porque aí cheguei a ver criança isso. via a boca mexendo e tudo pra Uhum. fazer os exercícios. Então, assim, gente, que fase, Foi, que né? passou. Como Tomara que não volte vivemos, nunca né? mais, né? Tomara, porque foi uma fase, assim, muito desafiadora, né? Todo mundo carrega reflexo até hoje disso, né? Acho que todo mundo ficou um pouco... Ansioso, umas acho que crises de gerou ansiedade, muito... né? Muito, muito ruins. E nisso tudo acontecendo, a saúde auditiva parou de vez. Então, eu Nossa. grávida, com toda essa, com toda essa Nossa, e pandemia. na gravidez é quando a gente mais quer estar bem financeiramente, né? Pois é. A saúde auditiva parou de vez. Os atendimentos, para você continuar, para você se manter na saúde auditiva, obrigatoriamente você tinha que ter um ponto Você já tinha. com o equipamento. Ai, você não tinha. Nessa, não tinha. E aí entra de novo a minha amiga Fono, que conseguiu a primeira sala para mim. Ela tinha um audiômetro e estava parado. Ela falou assim, Nossa, olha, que eu vou sorte. parcelar para você esse audiômetro. Eu falei, como? Como? Eu falava, Ana, não tem. Não tem como. Ela, não, eu parcelo para você na confiança. Você vai me Olha. pagando durante o ano, todo mês você me deposita. Graças a Deus consegui pagar tudo. Nunca atrasou, deu tudo certo. Que bom. E a gente conseguiu comprar todos os equipamentos que precisava, porque precisava de cabine, de audiômetro, de imitância, de Isso tudo audiômetro de muito campo caro, né? livre. Tudo muito caro. Mas a gente conseguiu desse jeito. Então paga um pouco aqui, paga um pouco ali, corre daqui. E vai... E dando tudo certo. foi se ajustando, né? O problema a partir daí o neném vai nascer. Quem vai fazer seus atendimentos? Nossa, tem Na isso. pandemia. E se você para, a empresa fecha. Exatamente, na pandemia. E o que você fez? E aí, eu chamei uma fono, que era minha amiga, ela acompanhou as crianças durante um tempo, e no dia de assumir, fizeram uma proposta para ela na empresa que ela estava. Ela falou, olha, eu não vou sair porque a proposta é muito boa, não tem como, Ai, não você me acredito. desculpa. A proposta realmente era muito boa, eu não tinha como cobrir. Falei, ok. Por que eu não tinha filho, né? Por que eu não tive filho? Eu cresci acreditando que eu tinha endometriose. E depois eu descobri que eu nunca tive endometriose, eu tinha um mioma. Nossa, gente. Pois é. E aí, quando foi pro Leonardo nascer, eu não poderia entrar em trabalho de parto. Então, obrigatoriamente, o parto tinha que ser cesáreo. Tinha que ser uma cesariana. Então, eu precisaria me afastar. Você descobriu que era mioma só na gestação? Não, eu descobri um ano antes, mais ou menos. Ah, tá. Um ano antes. E aí, eu tirei. E aí, só que chegou por a tirar. conta da cirurgia, eu não poderia ter um Forçar. parto normal. Exatamente. Não podia nem entrar em trabalho de parto. Então, assim, tinha que ser um parto agendado, tudo. Falei, ok. E aí, o que aconteceu? Lockdown. Então, eu tinha que ficar 15 dias em isolamento total para fazer a cirurgia. E eu precisava de Nossa. alguém e a fono não ia poder mais assumir. E aí foi aí que entrou uma pessoa que tá comigo até hoje. E eu sou muito grata por Você ela se emociona ter... pra falar Sim, isso, né? porque ela é muito boa. Ó, não pode chorar. E aí a Patrícia... Ai, gente, vamos tomar água. Pode. A Patrícia chega quando eu já precisava sair. Eu já precisava estar saindo. E ela falou assim, olha, eu vim te agradecer a oportunidade. Pode respirar. Fica à vontade. Mas é muito bonito quando a gente vê que Deus coloca sempre as pessoas certas, quando a gente mais precisa. Eu acho que quem está assistindo, que é mãe, vai entender esse momento, porque né, às vezes você planeja tudo bem, que a sua amiga tinha, ela tem que seguir a vida dela mesmo, mas dá um desespero na gente, né? Quando você fala assim, e agora? Porque meu filho tem que nascer e eu não posso ficar sem a minha empresa. E a gente tinha um lockdown, Né? Então, assim, foi muito desafiador, né? E a Patrícia foi lá e falou assim, olha, eu vim te agradecer a oportunidade, mas eu fiz fono, quem me indicou ela foi uma professora da Unifram. Eu vim te agradecer a oportunidade, mas eu não vou atender. Eu fiz fono porque o meu filho é especial e eu fiz fono para entender a situação dele. Porque eu não aguento mais ir nos lugares e não saber o que estão fazendo com meu filho. Então, assim, filho... Tadinha, ela... Sempre filho, né? Filho. E aí a Patrícia...
vi aquilo, eu falei, ela é a pessoa certa. Ela é a pessoa certa. Eu falei pra ela, eu falei essa mesma coisa pra alguém um ano atrás, quando me convidaram pra assumir os pacientes de terapia. Foi exatamente o que eu tinha falado pra moça do credenciamento. Falei, eu vim te agradecer, mas não é pra mim, né? E era. Então, quando ela falou isso, eu já falei pras meninas, eu falei, gente, não... Eu falei, já não marca mais ninguém, porque vai ser ela. E eu fiz exatamente o que fizeram comigo. Eu falei, pensa. Eu falei, eu vou te ensinar. Eu falei, pensa, conversa com a sua mãe, conversa em casa, porque quem ajuda ela é a mãe dela, ela tem 2 filhos, o mais velho, que é o especial. E aí a mãe dela conversou com ela, falou, vai, né, tenta. E ela tá tentando, tem 4 anos. Ai, que coisa boa. Tá? Ela tá tentando, tem 4 anos. A gente vai parar. Essa história tá ficando muito emocionante. Ficou muito. Parar um minutinho pra ela respirar, a gente vai fazer um intervalo e a gente já volta pra ela concluir essa história pra gente. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja. Voltamos e agora vamos dar sequência nessa história, porque a gente tá se emocionando junto, né? Quem é mãe tem certeza que sentiu na pele que ela contou aqui. E conta pra gente, assim, depois que a Patrícia, né? Patrícia. Ela entrou e foi de cabeça de 4 anos tentando, né? Foi. Eu Ela acredito entrou que de foi cabeça. ótimo pra ela também, né? Foi. A Patrícia cresceu muito com a gente junto ali, né? Porque aí, quando chega a Patrícia, pronto. Agora é auditive. Então, agora eram 2 fonos, a gente já tinha uma secretária. Então, agora realmente era uma empresa. Nós deixamos de ser, assim, um consultório Sim. para ser uma empresa dentro da saúde, dentro da fonoaudiologia, né? E o Leonardo nasceu, deu tudo certo, graças a bom. Deus, né? Eu costumo falar, parece que não, mas dá certo. Dá. E aí, nisso tudo, com 20 dias eu voltei, porque ela não estava dando conta da demanda. Então, ela atendia o dia todo, eu atendia meio período, e a gente foi se organizando dessa forma, porque a saúde auditiva voltou nessa época. Nossa, Nesses que bom. dias, voltou, e aí era muito interessante pra gente manter essa parceria. Então, voltei, e eu revezava com meu esposo em casa, então eu ficava trabalhando meio período, e ele trabalhava meio período, Que legal. pra gente conseguir ficar. Não tinha escolinha, não tinha nada E ainda, pra né? criança é maravilhoso, teu pai e a mãe ali juntinho. Né? Com um aninho, a gente conseguiu manter assim 1 ano. E esse 1 ano a gente ainda ficou lá dentro do bairro São Joaquim, e aí a gente já começou a dividir. Então, a Patrícia ficava mais por conta das terapias de fala, de linguagem, e eu ficava mais por conta dos adultos. Então, tontura, disfagia, dificuldade de Olha que voz. interessante. A gente já começou a dividir, porque o meu foco sempre foram os aparelhos auditivos. Eu mantive os atendimentos do SUS, mas a gente começou a ter a venda. Aí sim, depois de toda essa jornada, a gente conseguiu começar com os aparelhos auditivos de forma particular, Que legal. dentro Então, da clínica. hoje ali na clínica vocês vendem os aparelhos auditivos. O que vocês Isso. oferecem na clínica hoje? Conta pra gente. Hoje, a clínica é auditive, porque auditi, V de Verônica. Ai, que Né? legal. É isso, é auditivo de ouvido, né, de audição, e V de Verônica, porque eu acho que a minha vida Nossa, ficou perfeito o nome. e a saúde auditiva sempre tiveram ali muito juntas, muito próximas lá desde 2004, né? Sim. E aí, por conta disso, a gente tem os aparelhos auditivos e hoje a nossa empresa, eu falo de boca cheia, nós somos a melhor empresa de aparelhos auditivos de Franca. Você pode falar com convicção que você já trabalhou em várias, né? Posso. Eu trabalhei em várias, então se eu falo isso é exatamente pela bagagem que eu tenho das outras e pelo que eu sei oferecer hoje. Porque como eu tive essa experiência, eu consegui pegar o que não estava legal nas outras e colocar dentro da Você sempre foi auditive. muito dedicada, né, Verônica? Ah, graças a Deus, Deus me deu essa missão de vida Que e bom, de ir né? atrás, né? E aí, para você ter uma ideia do nível de tecnologia que a gente entrega hoje nos aparelhos auditivos, eu tenho aparelho auditivo que faz 80 milhões de ajustes por hora. Ele se Nossa. adequa ao ambiente. Ele tem sensor de queda, que
Se você tem, por exemplo, um familiar em casa que fica sozinho, por exemplo, e usa o nosso aparelho auditivo, a gente ativa o sensor de queda e se acontece alguma coisa com esse familiar e ele não consegue pedir ajuda, no seu celular você recebe uma Olha. mensagem de SOS para avisar que a pessoa caiu. Que sensacional. Então, tem isso dentro do aparelho auditivo, ele tem um GPS integrado. Então, se você perde o aparelho auditivo, você encontra pelo aplicativo. E se a pessoa se perde, você encontra também a pessoa. Como a gente já aconteceu, Não o caso aqui em Não? Não Ah, encontra, que pena. porque fica no senhorzinho. celular da pessoa. Ah, Então, você olha lá, onde que está o seu aparelho auditivo. Então, por exemplo, eu sei que eu perdi o meu aparelho auditivo nessa casa, mas onde? Então, você vai com o aplicativo aberto até chegar, por exemplo, aqui, Aí e vai ele vai apitar. mostrando. Ele mostra na tela do celular se está longe ou se está perto. É muito legal. Ele tem lembretes, ele tem uma agenda dentro do No aparelho aparelho. auditivo. Ele fala, gente. O aparelho auditivo fala. E aí, quem escuta pode ter um desse? então não pode, mas confesso que eu coloquei um esses dias Nossa, deve e ser eu fiquei muito o dia bom. inteiro com o aparelho no ouvido. Gente, um alívio que assim, ó, parece que tira um peso das costas. Nossa, deve ser muito bom. E os níveis de tecnologia mais altos têm até 70 idiomas de tradução. Então você tem tradutor Gente. integrado dentro de um aparelho auditivo. Então é um nível de tecnologia muito alto. Mas o que adianta Não, eu toda tô essa falando que Deus me tecnologia? perdoe, mas isso que eu tô falando, você tem até vantagem de ter surdez, se for ver, porque Que é muito a bom, não é? quantidade de coisas que É muito tem. legal. É muito bom. E aí, o que acontece dentro disso? O que adianta eu ter toda essa tecnologia se eu não tenho um acompanhamento desse paciente depois? Para saber se ele tá usando, se o som Sim. tá bom. Porque falando assim, parece que não é um mundo perfeito. Sim. Então, não é. Porque a pessoa, quando ela perde a audição devagarzinho. Ela não perde. Não percebe, né? Total. Fiquei surdo. É muito raro perder a audição total. Então, ele vai perdendo um pouquinho por ano. Até que chega um ponto que começa a perceber que realmente não é o outro que fala pra O dentro. que seria um tipo de sintoma? Porque às vezes quem tá assistindo a gente pode ser que já esteja passando por isso, mas não tenha percebido. Sim. Alguns sintomas que a pessoa pode ficar atenta e procurar vocês na clínica. O primeiro sintoma é a dificuldade na compreensão. Então começa. Hã? Hã? Então falou um pouquinho mais longe. Hã? Então, o primeiro sintoma clássico costuma ser a dificuldade para entender a fala. Depois a gente tem zumbido. O zumbido, ele pode parecer um apito. Ou fica uma abelha. O dia inteiro, ou o só dia de vez em inteiro. quando. Às vezes, principalmente no início, a pessoa percebe mais à noite. Porque fala, a noite piora. Mas não é que a noite piora. À noite Tá a mais pessoa quente. percebe que o zumbido tá ali porque deu uma abaixada no volume externo. Então a gente tá aqui, tem o barulho da água, tem o barulho das árvores, das plantas. Mas se silencia tudo, a pessoa É verdade. começa a ouvir o zumbidinho. Então essa é um segundo sinal. São coisas que você pode ficar atento, né? Então, para entender, para começar a conversar, eu obrigatoriamente tenho que fazer leitura labial. Então, mais um sinal aí, que a gente tem alguma coisa errada com essa audição. E tem muitos sintomas, mas Então, esses 3 são os primeiros e são os principais, assim, que já dá pra... irritabilidade ficar atenta. também, às vezes, né? Isolamento. A Isolamento. pessoa começa a deixar de participar. Vou ler um livro, vou ficar no celular, vou ver outra E coisa. nem é porque ela percebe ali, é porque... Não, TV muito alta, rádio muito alto, celular Nossa, alto. meu pai, eu vou te levar lá. Meu pai, Já leva lá, ó, cliente. volume 80, meu Deus, eu chego a falar, pai, pelo amor de Deus, abaixa isso. Então, é toda essa parte de adaptação com esse aparelho auditivo, de diagnóstico da perda auditiva, a gente faz lá. Então, lá você entra para o diagnóstico. Se precisar de um aparelho auditivo, a gente tem, mas não só o aparelho auditivo, a adaptação a esse aparelho auditivo também, que é um dos nossos programas de acompanhamento. Então, legal. nessa parte auditiva, nós somos completos, né? Porque eu tenho o diagnóstico, tenho a solução e tenho o acompanhamento. E a gente também tem a parte de terapias, nós mantivemos as terapias mesmo E assim. explica pra gente o que seria essa terapia. Só, assim, pincel rápido, só pro pessoal de casa entender também. As terapias, elas são terapias de fono, né? Então, criança que tem atraso de fala, criança que tem trocas na fala, adultos que têm tontura, porque às vezes eu tenho tontura e essa tontura quer entrar até a fono. A mais clássica é, levantei da cama e já Não é labirinto? tonteou tudo aqui.
Pois é. Tem uma outra coisa que chama VPPB, que é a vertigem paroxística postural benigna. Olha. Que é quando você tem que colocar os cristais que tem dentro do ouvido de volta no lugar. Então, essa terapia quem faz é a fono, que quando legal, os não cristais sabia que saem tinha do isso. lugar da tontura. Então, quem faz essa terapia é a fono. E a gente tem lá também a parte de voz, de treino auditivo. Então, eu tenho uma criança, por exemplo, que não está indo bem na escola. A gente vai investigar e descobre que ela tem uma alteração de processamento auditivo. Então, lá na Auditiva, a gente também tem a terapia para treinar o processamento auditivo dessa criança para que ela receba o som de uma forma mais adequada. Ela não tem perda auditiva, mas o cérebro dela tem um pouco de dificuldade de uma forma assim, muito simples. É como se o cérebro dela tivesse dificuldade para entender o que está chegando. Nossa, que Tem como interessante. treinar. Tem como treinar. Então, todas essas terapias a gente tem lá. E a gente tem também o protocolo do sono, junto com o CPAP. O CPAP é um equipamento para quem tem apneia do sono, para quem ronca. Então, existe um exame que você faz para identificar se tem apneia ou não, Uhum. quantas apneias faz durante a noite ou não. E depois, identificado isso, você usa o CPAP quando é indicado. Então, se tem indicação, a gente tem também o CPAP junto com o programa de qualidade de sono. Olha que interessante. Então, tem É muita muita coisa. E a gente olha para Muita Auditiva e pensa que a Auditiva é só uma clínica de aparelhos auditivos. Gente, é completo. Não Então é para atender toda a família, para atender. É. Nossa, interessantíssimo. É muita coisa que a gente tem lá, porque a intenção é resolver os problemas todos no mesmo lugar. E gerar qualidade de vida, né? Exatamente. Porque é o assim, principal. a gente consegue amarrar. Então, hoje, nas minhas visitas médicas, por exemplo, o que eu levo para esse médico? Eu levo o relatório do paciente dele, de tudo que aconteceu lá dentro, como Olha que legal, foi, você faz isso ainda. para que ele saiba o começo, o meio e o fim desse paciente. Porque aí a gente consegue ver o ser humano, né? Não só uma orelha, não só uma criança que está atrasada, não é só isso. É um ser humano, é uma família que está ali, que precisa da gente. Sim. Eu costumo falar que quem chega na Auditive não tá lá porque quer. Não tá lá pelo meu belo sorriso ou pelo maravilhoso cappuccino de cápsula que eu faço. Olha. Não tá lá por isso. A pessoa tá lá porque ela tem um problema, né? E ela geralmente tá confiando na gente. Se ela chegou ali, ela confia que esse problema vai ser resolvido ali. Sim. Então, se o problema é com o pequenininho, vamos lá, vamos ajudar essa família, vamos ajudar essa criança, vamos desenvolver essa criança. Não, o problema é mais velho, porque eu tenho crianças também que usam aparelhos auditivos, então a gente consegue resolver tudo dentro de um lugar só. Tanto no Perfeito. comércio, nos equipamentos, quanto nos acompanhamentos que vem depois. E é maravilhoso, porque a mãe não tem que ficar correndo atrás de um monte de lugar. Verônica, você acredita que acabou o tempo? É um absurdo. É um absurdo. A gente senta aqui, na verdade acabou faz tempo e eu tô aqui ouvindo ela ainda. Os meninos ficam ali só no sinalzinho. Mas é porque o papo tá tão bom que não dá nem vontade de parar, né? É muito assunto, né? É muito assunto. Mas eu falei, ó, são 40 anos, a gente tá ali da mesma época. Né? Pra começar lá de trás, é muita Nossa, história. É muita história. Muita História história. boa, viu? Parabéns. Obrigada. Amei ouvir essa história. Aprendi muito com Obrigada. você hoje, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pros meninos da equipe e pra quem tá assistindo a gente aí, acompanhando aí durante essa jornada, né? Isso. Bom, pessoal, é isso. E a gente vai ficando por aqui. E até o próximo Senta Que Lá Vem História. Tem muita gente com um produto bom, site bonito, rede social arrumada, mas mesmo assim não vende. Sabe por quê? Porque ninguém está vendo. Se ninguém chega até a sua oferta, não tem mágica, a venda não vai acontecer. Tráfego pago é o que muda esse jogo, é fazer sua marca aparecer para quem está pronto para comprar. Quer parar de depender da sorte e do orgânico para poder vender de verdade?
eu tenho uma proposta para você. Eu cuido do seu tráfego enquanto você cuida do sucesso. Topa?